Amém, amém. Valéria, Shabbat Shalom, Valéria, Patrick. Patrick ainda tá vivo, Valéria? Tô com saudade dele. Muito tempo que eu não falo com ele. Então vamos aí, gente. Vamos ao nosso estudo de hoje. Continuação do Sermão da Montanha. Semana passada a gente entrou ali no início do capítulo 5 de Mateus, onde a gente tinha ali o Sermão da Montanha. E hoje nós vamos concluir o Sermão da Montanha, que é uma parte muito importante do ministério de Yeshua, é a grande mensagem que ele fez no início do seu ministério. Né? A gente estava ali na semana 21ª, 21ª semana do seu ministério, quando ele teve essa oportunidade, depois que a fama dele havia espalhado por toda Israel e até mesmo fora de Israel, para as nações vizinhas. Ele então teve aquela oportunidade ali, diante de uma multidão, ele fazer esse sermão onde ele estabelecia os princípios, as regras básicas do reino de Deus, né, durante aquele sermão, e ao mesmo tempo ele expunha a hipocrisia do sistema religioso que havia dominado Israel naquela época e que, de alguma maneira, tentava suplantar esses padrões estabelecidos por Deus para estabelecerem o seu próprio padrão, as suas próprias regras. Ou seja, em vez deles quererem promover o reino de Deus e instruir as pessoas a viverem no reino de Deus, eles queriam promover o seu próprio reino e instruir as pessoas o padrão de justiça para viver no reino deles. Então, durante o Sermão da Montanha, Yeshua, ele apresenta, e hoje principalmente a gente vai entrar nessa parte, onde ele apresenta esse confronto entre essas duas realidades, né, da justiça de Deus e da justiça dos homens, e ele, como sendo aquele que veio para nos instruir em todos os aspectos da palavra de Deus, principalmente da lei de Deus, ele então nos dá a interpretação dele, a visão dele dessa realidade, como ela deve ser aplicada nas nossas vidas. Então, nós vamos começar hoje. O título da mensagem de hoje, né, eu acabei esquecendo de postar no grupo, e aqui mesmo na página, o anúncio do estudo de hoje. Acabei esquecendo completamente, lembrei na hora que eu abri o vídeo que eu lembrei. Mas o estudo de hoje nós estamos ainda na seção 4 da cronologia dos evangelhos, que é a seção entre a festa de Pentecoste, a festa de Shavuot, em hebraico, até a festa das trombetas, que é Yom Teruah, em hebraico. Então, dentro desse período em que Yeshua vem da festa de Shavuot, até o período em que ele vai a Jerusalém, ele vai em Jerusalém não, até o período em que ele celebra a festa das trombetas, nós estamos então na seção 4. E hoje nós estamos na parte 5 dessa seção, e o nome do estudo de hoje é O Teste do Falso Profeta. Tem muita coisa, muito conteúdo para ser dito dentro dos capítulos aqui de Mateus, mas como eu já falei no estudo anterior, eu não vou me reter em aspectos específicos do texto, porque esse não é o objetivo agora. Com certeza, no futuro, vamos voltar para fazer estudos específicos sobre a oração do Pai Nosso, sobre a questão do divórcio, sobre outros aspectos que estão contidos aqui nesse estudo de hoje. Hoje nós vamos fazer uma análise mais superficial, porque nós queremos compreender de uma maneira geral a mensagem que Yeshua queria trazer para nós. Eu dividi o estudo de hoje em 3 eventos. O evento 1, ele vai de Mateus 5, versículo 21 ao versículo 48. E o nome que eu dei aqui é a lei oral versus a lei escrita. Então, nessa parte, Yeshua vai lidar com esse aspecto do que era ensinado ao povo de Israel e o que realmente Deus... qual era o propósito de Deus ao ter estabelecido na lei aquelas verdades. Então ele confronta ali a realidade do sistema religioso com a realidade de Deus. O evento 2 é caridade e culto. A gente vai passar também de uma maneira superficial, isso está em Mateus capítulo 6, versículo 1
ao Mateus capítulo 7, versículo 12, onde vai tratar ali de diversos aspectos relacionados à caridade, ao serviço a Deus, à busca, à adoração a Deus e ao reino de Deus e coisas desse tipo. E o evento 3, que é o evento principal aqui do estudo de hoje, que é o teste do falso profeta, que é Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 29. Então vamos lá. Nós terminamos o episódio passado, no início do Sermão da Montanha, quando Jesus ele deixa claro para a multidão que escutava, né, que ele não veio destruir a lei, nem mesmo remover uma vírgula da lei. Ele deixou isso muito bem claro e a gente falou disso na semana passada. Curioso que quando Yeshua ele fala, eu não vim, não pensem que eu vim destruir a lei, eu não vim destruir a lei, ele enfatiza 2 vezes que ele não veio destruir. Ele poderia ter simplesmente virado e falado assim, não pensem que eu vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, ou eu vim ensiná-la na sua plenitude, que é o significado da palavra cumprir que está sendo usada ali naquela passagem. Mas em vez disso ele fala, não pensem que eu vim destruir, eu não vim destruir. E isso chama atenção para algo que está escrito na própria palavra de Deus, que quando a gente compreende um pouco a maneira como o hebreu ele lia o texto, ele enfatizava determinadas coisas dentro do texto, e essa repetição dentro vamos dizer assim, da ideia hebraica de se escrever e de se expressar, a repetição, o objetivo dela é dar ênfase àquele aspecto. Então, quando a gente compreende isso, é inevitável que a gente vá para Deuteronômio, quando, por 2 vezes, no livro de Deuteronômio, Deus enfatiza que ninguém deveria acrescentar ou diminuir da lei de Deus. A primeira vez que Jeová fala a respeito disso está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 e 2, que nos diz o seguinte, agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis as palavras que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Aí quando chega em Deuteronômio capítulo 12, ele repete de novo a mesma coisa. 12, versículo 32. Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentará, nem diminuirás. Então, quando Yeshua tem a oportunidade de falar para essa multidão, ele deixa claro 2 vezes, eu não vim destruir, eu não vim destruir, eu não vim mudar uma vírgula de lugar. Portanto, ele estava fazendo uma referência a essa verdade estabelecida por Deus 2 vezes, de que ninguém deveria acrescentar nem diminuir. E ele estava falando, eu vim obedecer aquilo que o Pai estabeleceu. E como a gente já viu também na semana passada, ele encerra essa parte quando ele diz, e eu acho que eu esqueci de anotar aqui, sim, eu esqueci de anotar aqui, então deixa eu abrir minha Bíblia. Quando ele diz no versículo 20, o seguinte, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Então, quando ele enfatiza que ele não veio para mudar nada, ele não veio para sequer mexer com uma vírgula da lei, que o mínimo, a menor da lei, ela deve ser observada, e aqueles que não a observarem serão chamados menor no reino dos céus. E aqueles que as observarem e as ensinarem serão chamados grande no reino dos céus. Logo ele estabelecer esse parâmetro que está definido por Deus lá em Deuteronômio 4, Deuteronômio 12, então vire para o seguinte, porque se a sua justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino do céu. Então agora ele começa a mostrar o seguinte, porque existe uma realidade no meio da nação de Israel que esqueceu dessa verdade, que abandonou esse princípio, que é um dos pilares da aliança entre Deus e o povo. O povo tinha conhecimento pleno disso. Para eles não era surpresa nenhuma de que ninguém deveria acrescentar ou diminuir da lei. Porém, a realidade em que eles cresceram nela tinha feito com que essa verdade ela perdesse a importância.
Porque eles cresceram em um sistema religioso no qual os rabinos, eles se autodeclararam que eles tinham autoridade para poder não só interpretar a palavra de Deus, como modificá-la segundo a conveniência deles. Então, para eles ouvir aquelas palavras de Yeshua, que ele não veio para mudar nada, nem mesmo uma vírgula, de certa forma foi um impacto para eles, porque eles falaram, mas isso não é a cultura, esse não é o sistema religioso no qual nós crescemos nele. Nós crescemos em um sistema religioso onde os anciãos, os nossos líderes, eles se sentem no direito de mudar, segundo a conveniência, segundo a interpretação deles, e aquele princípio, aquele pilar, ele já foi removido há muito tempo. Ele já não existe mais. Então, não deveria ser para eles uma novidade, mas foi. E aí, Yeshua, então, começa a mostrar para eles a diferença entre aquele que quer servir a Deus, aquele que está comprometido à fidelidade aos parâmetros estabelecidos por Deus, e aqueles que querem criar para si próprio o seu reino, né? Que ignoraram o Deus como o próprio rei deles. A gente tratou disso quando a gente falou a respeito do evangelho do reino. Eles ignoraram a autoridade do próprio Deus de dizer aquilo que eles podem ou não podem fazer. E eles viravam assim, cabe a nós decidirmos o que nós podemos e não podemos fazer. Então, a lei de Deus, ela passou a ser apenas um instrumento ao qual eles podem usar a favor deles. Aquilo que convém, eles tiram. Aquilo que não convém, ou eles abandonam ou eles modificam. E a autoridade de Deus ela é colocada em segundo plano. E aí a gente chega então no versículo 21 ao versículo 48, que é quando Yeshua começa a confrontar essa realidade entre aquilo que havia sido ensinado para o povo de Israel e aquilo que realmente está escrito na palavra de Deus. Porque, como ele disse lá nos versículos anteriores, ele veio para instruir o povo, para ensinar o povo a lei de Deus na sua plenitude. Não só segundo a letra, mas segundo o Espírito. Então, a partir do versículo 21, Yeshua passou a fazer uma comparação entre o padrão de justiça dos fariseus e escribas com o padrão de justiça estabelecido pelo próprio Deus na sua palavra, que é a sua lei. Quem já está acompanhando os estudos há mais tempo sabe que a base do sistema religioso dos fariseus era a tradição dos sábios e anciãos, que é conhecida como a Torá oral. Né? Hoje em dia, o judaísmo continua baseado nesses mesmos princípios, né? E, porém, isso já está escrito, isso já virou uma coleção de inúmeros livros que registram o entendimento desses rabinos do passado com relação à lei de Deus. Mas quem tem verdadeiramente autoridade sobre a vida deles é o livro dos rabinos. Né? Eu já comentei disso nos episódios anteriores, aonde no judaísmo ortodoxo, você não pode, eu não sei se acredito que vale para todo o judaísmo, você não pode ler a lei de Deus sem ter do lado o comentário bíblico dos rabinos, porque, segundo eles, se você fizer isso, você vai cair em heresia. Por quê? Porque você pode chegar a uma interpretação que não é a interpretação dos rabinos. Então, no final das contas, você não precisa nem estudar mais a palavra de Deus. A palavra de Deus virou algo secundário, virou algo de museu. O que importa é você estudar o livro dos rabinos. Né? Aqui na nossa comunidade, aqui no bairro onde eu moro, em Londres, né, que é um bairro de judeus ortodoxos, as mulheres sequer elas estudam a lei de Deus. Elas simplesmente sabem aquilo que é ensinado para elas, né, através dos pais, depois quando elas se casam através do marido, mas elas sequer têm acesso à lei de Deus escrita. Ou seja, não interessa. Ouça o que eu tenho para te falar e isso é que te basta. E Yeshua então vem para confrontar essa realidade. Espera aí, não é a autoridade de vocês, é a autoridade do Pai. E vocês estão deturpando a autoridade do Pai e estão conduzindo outras pessoas a cair no erro de vocês. Isso vai trazer consequência, não só para vocês, mas para aqueles que estão escutando vocês. E ele veio então para justamente corrigir isso. Eu vou colocar um ponto final nisso, eu vou mostrar o que é a verdade de Deus e o que são tradições de homens, né? E é isso que ele começa a fazer aqui então, a partir do versículo 21. Isso que acontece no judaísmo, essa questão da autoridade rabínica com relação
a interpretar a lei, né, e a modificar a lei segundo a sua conveniência, e a autoridade deles passa a ser superior à própria lei escrita, para quem não é familiarizado com essa realidade do povo judeu, é só você pensar a respeito do que acontece no cristianismo com a Igreja Católica, né, o tal do magistério da Igreja. A Igreja Católica acredita que Pedro transferiu a sua autoridade para futuros papas, né? E juntamente com o Papa foi dado à Igreja a autoridade de interpretar o texto bíblico, e o que vale é o que eles interpretaram. Não é tanto que um dos pontos, né, controversos lá da reforma protestante era o tal da sola escritura, né? Somente as escrituras. Por que somente as escrituras? Porque quem tem autoridade sobre nós é as escrituras, e não a tradição da igreja. E a igreja, o que ela ensina até hoje é o seguinte, não, quem tem autoridade para interpretar as escrituras somos nós. Então, não adianta você ir ler as escrituras. Você tem que vir até nós e nós vamos te falar como você tem que aplicar as escrituras na sua vida. Se você não estiver submisso à nossa autoridade, então você também não está submisso à autoridade de Deus, porque foi Deus quem nos deu essa autoridade. Essa realidade que existe no catolicismo é a mesma coisa que existe no judaísmo. É o mesmo problema. Inclusive, Yeshua trata disso em Mateus capítulo 23, quando ele cita, por exemplo, que nas sinagogas existia uma cadeira, que era chamada cadeira de Moisés, e que quando o rabino se assentava na cadeira de Moisés para ler as escrituras, para ler a lei principalmente, eles alegavam que naquele momento eles recebiam a autoridade do próprio Moisés para ter domínio sobre a lei. Ou seja, eles, na cadeira de Moisés, eles tinham o poder de não só interpretar, como estabelecer leis, como modificar leis e como anular leis. Ou seja, o princípio estabelecido por Deus, de que ninguém acrescenta e ninguém diminui, foi completamente ignorado, foi jogado no lixo. E aí é curioso que, novamente, quando a gente vai para a Igreja Católica existe a cadeira de Pedro, né? Aquele que se assenta na cadeira de Pedro, o Papa, quando ele está ali com o cetro dele na mão, ele tem a infalibilidade papal. O que ele fala vem do próprio Deus e ninguém pode questioná-lo. Então, são dois sistemas que foram para o mesmo caminho. E é curioso que no próprio capítulo 23 de Mateus, Yeshua declara, a gente não vai tratar disso agora, porque não é o tema aqui, mas vale a pena a gente trazer de lá, porque diz respeito ao que ele vai falar aqui depois. Mas lá no capítulo 23 de Mateus, ele fala que não chame a ninguém de rabino e não chame a ninguém de pai. Né? E o que é, qual o sistema religioso no qual as pessoas são chamadas de rabino? O significado da palavra rabino seria o grandioso, o grande. Né? E aí ele fala, o único grande que nós temos é Deus Pai. E no caso do pai, né, o grande mestre seria o rabino. E no caso do pai, a Igreja Católica, né, com a questão do padre e a questão do próprio Papa. Então, é curioso que, quando a gente vê isso, a gente vê que Yeshua não estava apenas lidando com um sistema religioso que deturpou a palavra de Deus e que tomou posse da palavra de Deus para fazer com ela o que eles queriam, que era o judaísmo, mas ele já apontava para algo futuro que viria um dia e que cometeria o mesmo erro do judaísmo, que cairia nos mesmos pecados que o judaísmo caiu e que, por consequência, traria consequência para aqueles que o seguiriam, assim como o judaísmo estava trazendo para o povo de Israel naquela época. Quando a gente chegar lá em Mateus 23, nós vamos tratar disso. Mas aqui em Mateus capítulo 5, ele já começa a lidar com isso. Por quê? Porque isso foi o problema que ele lidou durante todo o seu ministério. Todo o seu ministério, o foco dele, e a gente já falou disso anteriormente também, foi confrontar essas duas realidades. O que o meu pai disse e o que o sistema religioso está falando. Se eles forem compatíveis, ótimo, parabéns. Mas se eles não são compatíveis, a palavra de Deus é que prevalece. A palavra dos homens que seja rejeitada. Que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Então, é isso que ele vem fazer aqui no capítulo 5. Ele já começou antes, mas aqui de maneira, numa pregação, né, num grande sermão, num grande ensinamento, ele já começa a mostrar de maneira clara essa diferença entre essas duas realidades.
Então, lembrando que no versículo 17, Jesus deixa claro que ele veio ensinar a lei na sua plenitude. Então, quando a gente chega do versículo 21 ao versículo 48, Jesus passa então a confrontar essa interpretação dos anciãos, né, com aquilo que a palavra de Deus verdadeiramente diz. Então, não somente segundo a letra, mas dentro de uma visão muito mais ampla, porque ele veio para trazer o Espírito de Deus para nos guiar em toda a verdade. E ele era cheio do Espírito e ele veio ali então para poder instruir o povo nisso. Uma coisa que é muito curioso também é que, apesar de Yeshua ter deixado claro no versículo 17 e 18 que ele não veio destruir a lei, as pessoas que leem do versículo 21 até o versículo 48, né, no cristianismo, de uma maneira geral, elas leem o texto como se Jesus estivesse modificando a lei de Deus. Né? Então eles leem ali o versículo 17, não pensem que eu vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. E aí quando elas chegam no versículo 21, e o versículo 21 diz, porque vos foi dito, mas eu porém vos digo, a interpretação deles, eles já esquecem o que eles leram 3, 4 versículos antes, e a interpretação deles é o seguinte, aí Jesus agora estava mudando a lei de Deus. Né? Jesus agora estava tirando o conceito da velha aliança e trazendo para o conceito da igreja da nova aliança. E aí eles já começam a ver uma substituição entre realidades que não existe de maneira nenhuma. Porque se existe, Jesus mentiu 4 versículos antes. Se Jesus aqui, a partir do versículo 21, ele começa a dizer, o Pai disse isso, eu porém vos digo isso. Se Jesus está falando isso, ele mentiu 4 versículos antes. Só que as pessoas, elas estão tão dominadas pelo sistema religioso, e elas estão tão cegas e tão acomodadas em não procurar a verdade e simplesmente se alimentar com o que é jogado para elas, que elas não conseguem ver o absurdo da contradição entre o versículo 17 e 18 e o versículo 21 em diante, se você lê o versículo 21 entendendo que Deus disse isso no Antigo Testamento, eu, porém, estou dizendo isso no Novo Testamento. É absurdo. É algo que não precisava nem ser dito. Mas, eu, durante muitos anos da minha vida, eu vivi cego com relação a isso. Por que eu vivi cego com relação a isso? Porque me colocaram um óculos, uma lente, no qual a única coisa que eu conseguia ver era o que a interpretação, a interpretação que a denominação que eu fazia parte dela me permitia ver nas Escrituras. Qualquer coisa que fugisse daquilo, eu era um herético. Igual o judaísmo. Você só consegue ler se você tiver o livro do rabino do lado te falando o que você tem que entender. Por quê? Porque você é um incapaz. E você não tem capacidade de interpretar por conta própria. Então alguém tem que te interpretar e te convencer de que é aquilo que é a verdade. E simplesmente não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Portanto, quando a gente entende o contexto, a gente sabe que Yeshua, ele não estava aqui contradizendo o que o Pai disse. Ele estava contradizendo o que as pessoas disseram. Eu não vou ler todos os versículos, porque senão não acaba hoje o estudo. E como eu já disse antes, não é o foco aqui de tratar de maneira específica de alguns assuntos que estão sendo tratados aqui. Eu vou ler os versículos chaves aqui que eu separei para que a gente tenha um entendimento geral. No versículo 21 e 22, Yeshua trata a respeito da questão de você odiar o seu irmão, da questão de você maltratar o seu irmão, da questão de você depreciar o seu irmão ao ponto de humilhá-lo, de rejeitá-lo, de discriminá-lo. Né? E aí ele usa 2 termos aqui, raca e louco. Né? Você chama o seu irmão de raca, você chama o seu irmão de louco. E o texto diz o seguinte, presta atenção nessa primeira frase. Ouvistes que foi dito aos antigos. A impressão que o texto nos dá aqui é o seguinte. Ouviste o que foi dito aos antigos. Então alguém no passado falou alguma coisa para as pessoas e aí agora eu vou corrigir isso que foi falado. A impressão que nos dá é essa. Porém, no original, o texto diz o seguinte. Ouviste o que foi dito pelos antigos.
O que os antigos disseram. O que os anciãos disseram. Os anciãos te disseram isso. Eu, porém, vos digo isso. Então, a primeira barreira que a gente tem que superar é a barreira da tradução tendenciosa. Infelizmente, o texto, às vezes, a própria tradução, ela te permite variar entre uma maneira de colocar um verbo, entre uma maneira de colocar uma preposição, e isso faz com que você mude o significado da mensagem. Só que a tradução, ela tem esses problemas. Então, a gente tem que conseguir compreender o contexto, e a gente tem que, muitas vezes, ir no original para a gente entender o que o original está falando. E algumas traduções, elas são mais fiéis ao original do que outras. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Mas a minha tradução que eu tenho aqui, ela fala o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos. Porém, a tradução correta seria: ouviste o que foi dito pelos antigos. Ouviste o que os antigos vos disseram. E aí ele continua: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Mateus 5, 21 e 22. Os termos usados aqui, no texto, raca e louco, eram termos comumente usados pelos fariseus para depreciarem aqueles que não tinham conhecimento de toda a sua lei, né, Hoje em dia, por exemplo, você vai na casa do judeu, que eles têm uma biblioteca gigantesca só de livro a respeito da Torá. Existem pais de família, e muitos aqui no bairro, que a vida deles é estudar os livros dos rabinos e dos anciãos durante a vida inteira deles. Eles vão 5 horas da manhã para a sinagoga, ficam na sinagoga até 10 horas, 11 horas da noite, com um único objetivo. O trabalho diário deles é ensinar, é estudar o livro, né, os escritos dos anciãos de Israel. Então, para o povo, para o fariseu da época, a pessoa que não se comprometia a estudar isso, ela era considerada uma pessoa ignorante, uma pessoa burra, uma pessoa muitas vezes louca. E eles utilizavam esses tipos de termos, a palavra haka, no aramaico, ela tem um significado de cabeça vazia, uma pessoa pobre vamos dizer, pobre de espírito, pobre de intelecto, né? E eles utilizavam esse tipo de linguagem para depreciar não só aqueles que desconheciam todo o sistema religioso deles da época, como principalmente aqueles que rejeitavam se submeter ao sistema deles. Por outro lado, eles chamavam os seus estudantes de discípulos sábios. Então, se você se submetia ao sistema, você era um sábio, você era uma pessoa acima do normal. Mas se você desprezava a religião deles e rejeitava a religião deles, você era tratado como um louco. E o texto, então, aqui, Yeshua usa essa introdução para mostrar justamente isso. A palavra, ela foi dita na palavra, e de maneira correta, que aquele que matar, ele é réu do juízo. Mas eu, porém, falo para vocês que não é réu somente aquele que mata, aquele que despreza, aquele que humilha, aquele que odeia o seu irmão no seu coração, simplesmente por ele não concordar com você, é igualmente réu do juízo e do fogo do inferno. Então aqui ele já começa a confrontar de maneira direta a atitude dos fariseus. Do versículo 27 ao versículo 32, trata de um tema muito polêmico, que é a questão do divórcio. O texto fala o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, novamente, a correta tradução seria: ouviste o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Sim, isso inclusive está na própria lei, não matarás, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aí ali o texto se expande em um contexto maior. Ele não está tratando unicamente do ato do adultério. Ele está tratando do conceito dos fariseus de como lidar com essa situação. No Talmud, Gitin 90a, ele permite que, para evitar o adultério, né, se a pessoa é casada
e ela vê uma mulher mais atraente, mais bonita, e ele se interessa por aquela mulher, para que ele evite o adultério, o texto lá do Talmud, da tradição oral dos anciãos do passado, ele permite que você dê a carta de divórcio para poder se casar com a outra. O que Yeshua trata aqui, então, é o seguinte: se você, no seu coração, já desejou ela, você já está em adultério com ela. Se você está dando a carta de divórcio para sua esposa simplesmente porque você está querendo pegar uma que te agradou mais, no seu coração você já cobiçou e você já pecou contra ela. Portanto, novamente, ele está confrontando não o que a palavra de Deus fala a respeito do adultério, não o que a palavra de Deus fala a respeito do divórcio. Ele está confrontando o que o sistema religioso fez com que a palavra de Deus se tornasse, criando uma via escapatória para a pessoa fazer aquilo que convém para ele. Então eles banalizaram o divórcio e o casamento de maneira que, se a mulher ela queimasse a comida, ela era motivo para você divorciar da mulher. Então você poderia encontrar qualquer motivo para justificar o divórcio e para você arrumar outra mulher ou para se livrar da mulher que está com você. Eles banalizaram a questão do casamento a tal ponto que o casamento perdeu completamente o seu valor, completamente o seu sentido. Então, quando Yeshua trata ali da questão, ele não está contradizendo o que Deus disse a respeito do casamento e a própria liberdade que ele estabeleceu na lei dele com relação ao divórcio. Em momento nenhum ele contradisse aquilo que está na lei com relação ao divórcio, que está escrito em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 14. Não, capítulo 24. O que ele está confrontando ali é a banalização do divórcio, que passou a ser por qualquer motivo. Ah, você gostou da outra mulher? Despede essa mulher que manda ela embora. Ah, a mulher não limpou a casa direito? Despede essa mulher. A comida dela não é muito boa? Manda a mulher embora. E ele deixa claro para eles que e tem outras passagens onde Yeshua trata disso também da questão do divórcio, mas ele deixa claro para ele nessas outras passagens que o direito que Deus deu ao divórcio, ele era realmente a última alternativa. Porque o objetivo original, a intenção original de Deus, quando ele estabeleceu a união entre Adão e Eva lá no paraíso, onde não existia pecado, era que fosse algo para sempre. Só que a partir do momento que o homem entra nessa natureza pecaminosa, nós temos problemas, nós temos dificuldade, e essas dificuldades podem chegar a um ponto insuportável, que não tenha solução, e aonde não tem solução, Deus deu o direito à carta de divórcio. Porém, o judaísmo fez com que o divórcio se tornasse algo banal. E ele então confronta essa banalização de algo que para Deus, desde o princípio, foi estabelecido para ser algo sagrado, que é a união entre o marido e a mulher. Aí nós chegamos no versículo 33 ao versículo 37, onde ele trata do juramento. Isso é um outro ponto que a gente cresceu dentro da igreja também aprendendo, né? Não jure, jurar é pecado, jurar é pecado. O texto fala o seguinte: outro assim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. A impressão que nos dá, quando a gente ignora o contexto, quando a gente ignora a lei de Deus, é que Yeshua está falando aqui que jurar é pecado. Realmente a impressão que nos dá é essa. Só que, na palavra de Deus, Deus manda jurar. Só que ele manda jurar em nome dele. O nome dele era algo tão sagrado, tão importante, que ele vira e fala o seguinte: quando vocês jurarem, jurem em meu nome. Porque se você jurar, é melhor você cumprir. Ninguém é obrigado a jurar. Mas no momento que você for fazer um juramento, usa o meu nome. Porque no momento que você usar o meu nome, você vai ter que cumprir a promessa que você fez, o juramento que você fez. Isso está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13.
E lá em Levíticos 19, versículo 12, ele alerta o povo a respeito do perigo de jurar falsamente. Por quê? Porque se você jurou usando o nome de Deus. Se você jurar utilizando o nome de Deus e não cumpriu, você está profanando o nome de Deus. E profanar o nome de Deus é pena de morte. Então, a palavra de Deus ela deixa muito claro a respeito da seriedade do juramento. E o Senhor ele estabelece que você pode jurar. Quando a gente ignora isso e lê o texto aqui, parece que Jesus está mudando, né? Mas peraí, ele acabou de falar no versículo 17, 18 que ele não veio mudar a lei. Ele não veio destruir a lei, ele não veio desfazer a lei, ele não veio acabar nem com uma vírgula da lei. Mas aqui ele chega no capítulo 37 e ele desfaz algo que Deus estabeleceu na lei, que é o juramento, utilizando o nome do próprio Deus? Lógico que não, lógico que não. Qualquer interpretação que vá nesse sentido, ela é completamente maluca, louca. Ela é contraditória, não faz sentido algum. O texto no original, em hebraico, do manuscrito de Mateus, ele fala o seguinte: não jureis falsamente. Aqui no caso da versão que nós temos, que vem dos manuscritos em grego, ele fala, né? Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis. Só que ele não acrescenta aqui o sentido do que Deus fala que nós não devemos jurar. Que é jurar o quê? Não jureis falsamente. Agora, o curioso aqui é o seguinte. Não está falando não jureis falsamente em nome de Deus. Porque, novamente, assim como eles fizeram com o casamento, que o judaísmo tentou criar atalhos para poder fugir da lei de Deus e criar uma maneira de adaptar a lei de Deus à conveniência deles, eles fizeram com o juramento. Então, o que eles fizeram? Eles estabeleceram juramentos, utilizando como referência para o juramento algo que aos olhos do povo era tido como sagrado, como santo. Por exemplo, o templo. Por exemplo, a cidade de Jerusalém. A oferta do templo. Só que, na lei, o mandamento era para utilizar o nome de Deus. E a advertência era para não jurar falsamente utilizando o nome de Deus, porque isso traz consequência. Então, o que eles fizeram? Não, nós não vamos utilizar o nome de Deus. Nós vamos utilizar, então, o templo. Eu vou jurar em nome do templo. Aonde que está na lei de Deus, jure em nome do templo? Porque se Yeshua estivesse mudando alguma coisa aqui, ele teria, então, que ter lá na lei, olha, quando vocês jurarem em nome do templo, cumprem. Quando vocês jurarem em nome de Jerusalém, cumprem. Quando vocês jurarem, quem mais está falando aqui? Pelo cabelo da sua cabeça, cumprem. Né? Mas não existe isso na lei de Deus. Existe isso na lei rabínica. Existe isso na tradição dos anciãos. Usem algo que aos olhos da pessoa tem aspecto de santidade, que você não está preso à responsabilidade de cumpri-la de qualquer maneira. Se você jurar em nome do templo, olha, eu juro pelo templo em Jerusalém que eu vou te pagar essa dívida. Se você não cumprir, você não cometeu pecado nenhum. Você simplesmente não cumpriu um juramento que, na verdade, Deus nunca mandou você jurar daquela maneira. Não tem consequência para o juramento utilizando o templo como referência. E aí Yeshua vem para eles e fala com eles, olha, a atitude de vocês é maligna. O que vocês estão fazendo é permitindo que vocês tenham uma atitude desonesta diante dos homens, distorcendo a lei de Deus, arrumando um jeito de escapar dos parâmetros estabelecidos por Deus, para que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não, porque ninguém é obrigado a jurar. Se você não é obrigado a jurar, não jure. Agora, se você quer jurar, que seja sim ou não. E jure segundo aquilo que você realmente vai ter responsabilidade para cumprir. Mas o que vocês fizeram? Vocês tentaram fugir disso para se isentarem da responsabilidade de serem fiéis com o seu juramento. Quem faz isso, esse tipo de atitude é de proveniência maligna. Não o fato de jurar. Então, mais uma vez, quando a gente ignora o contexto, quando a gente ignora a realidade do sistema religioso da época, e quando nós desconhecemos aquilo que está estabelecido na lei de Deus, nós somos levados a acreditar que Jesus estava mudando. Deus mandou jurar, agora não é para jurar mais. Acabou. Mas peraí, nem uma vírgula vai mudar da lei. Ou ele mentiu lá, ou ele está mentindo aqui. Não, ele falou verdade nos dois, porque aqui ele estava lidando com a maneira que o judaísmo havia
estabelecido esses parâmetros de juramento. Versículo 38 a versículo 42, ele fala a respeito também de um tema polêmico, olho por olho. Né? Sempre que a gente fala a respeito da lei de Deus, as pessoas falam, vocês estão então no olho por olho, dente por dente, demonstrando uma grande ignorância ao que significa o olho por olho, dente por dente. Versículo 38 a 40 fala o seguinte, ouviste o que foi dito, ou seja, você sabe o que é que eles falavam, presta atenção no que é que eles falavam, eu, porém, vou te falar outra coisa. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E aí ele continua explorando ali algumas outras questões. O olho por olho, dente por dente, ele era uma regra legal de proporcionalidade de um crime. E ele era específico para algumas circunstâncias. Ou seja, se você cometesse um crime que trouxesse um determinado dano para uma pessoa, a pena para quem cometeu aquele crime deveria ser proporcional ao dano que ela causou. Vou dar um exemplo dentro da realidade que nós vivemos hoje. De algo que a gente está habituado hoje. Futebol. Você tem lá o jogador de um time e aí o cara vai lá e faz uma entrada maldosa e quebra a perna daquele jogador e aquele jogador vai ter que ficar 2 anos sem jogar. Ele vai ser prejudicado, o clube dele vai ser prejudicado. Segundo a perspectiva do olho por olho, dente por dente, não quer dizer que depois que o cara sarar, o cara deveria ir lá e quebrar a perna do outro no mesmo lugar onde ele quebrou a dele. Não é isso que o texto fala. O que o texto quer transmitir a mensagem é de que aquela pessoa que causou o dano intencional naquela outra pessoa, ela tem que ficar também 2 anos sem jogar. E o clube dela vai ter que arcar com isso. É uma proporcionalidade do crime que aquela pessoa cometeu. Simplesmente isso. Não é que o fato de que qualquer coisa que acontecer na sua vida, você vai retribuir da mesma maneira. Existem leis, existem parâmetros na lei de Deus de que, na verdade, o crime que você cometeu, você tem que pagar ele 5 vezes mais. Se você roubar a ovelha de alguém, se você roubar o gado de alguém, você tinha que dar, eu não lembro exatamente o número aqui, mas é em torno aí de 3, 5, 7 vezes mais do que o valor inicial dela. Ou seja, se fosse olho por olho, era ótimo. Você roubou uma ovelha, você paga uma. Mas existem parâmetros na lei de Deus que, na verdade, a proporção é 5:1. A pena que você vai ter que cumprir, ela vai ter que ser 5 vezes maior do que o dano que você causou àquela determinada pessoa. Porém, naqueles aspectos que envolvem, que estão prescritos ali dentro da lei de Deus, que envolvem a questão do olho por olho, dente por dente, a orientação é que a pena seja proporcional ao mal que aquela pessoa causou ao outro. Simplesmente isso. A gente tem que entender a linguagem que está sendo dita ali. Não é que alguém, agrediu a pessoa perdeu um olho. Agora eu vou ter que ir lá e arrancar o olho da outra pessoa de volta. Não. O dano, a pena, ela tem que ser proporcional ao mal que ela causou àquela pessoa. Simplesmente isso. O que os fariseus fizeram? Novamente, eles banalizaram. Qualquer coisa que acontecer, você retribui da mesma maneira. Retribui da mesma maneira. Por exemplo, lá na lei está falando isso? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma está falando isso. Como eu disse, existem casos que você tem que pagar mais caro. Existem casos que o próprio Deus fala que você não deve nem revidar. Porém, existem casos que tem que ser pago com a proporcionalidade. Mas aí Yeshua trata das questões aqui, por exemplo. Se alguém te der um tapa na cara, você não tem que ir lá e dar um tapa na cara dele. Se alguém te pedir sua capa, entrega. Se alguém quiser que você ande com ele 1 milha, anda com ele 2 milhas. Você não precisa retribuir do mesmo jeito. Não existe essa obrigatoriedade na lei de Deus. Você não precisa aplicar isso em tudo na sua vida. Na verdade, se você demonstrar amor e misericórdia para aquela pessoa, você tem muito maior possibilidade de fazer ela se arrepender ou reconhecer o que ela está fazendo de errado do que você tentar simplesmente vingar. Então, esse conceito que o judaísmo estabeleceu seria mais ou menos o seguinte.
Você está dirigindo na estrada, um maluco vai lá e te fecha com o carro. Então você tem que ir lá e fechar ele com o carro também. Um cara te xinga por algum motivo na rua. Você repete o xingamento para ele. Isso não existe na lei de Deus. Não existe esse parâmetro na lei de Deus. Nunca existiu esse parâmetro na lei de Deus. Apenas em casos específicos, a lei do olho por olho, dente por dente, era aplicada para a proporção, na questão da proporção da pena no dano que alguém causou ao outro. Simplesmente isso. Então Yeshua vem e novamente corrige esse problema. Agora, ele estava negando o que está determinado lá na lei de Deus? Não. Porque tudo isso que ele corrigiu aqui, nada disso está mencionado lá. Nada disso está mencionado lá. Então o que ele faz é novamente não permitir que aquilo que Deus estabeleceu como um parâmetro legal fosse banalizado, fazendo com que a vida das pessoas virasse um ringue de luta e de retribuição o tempo inteiro. Se você falou um troço comigo, eu falo com você. Se você falou mais alto, eu falo mais alto ainda. Se você me causou qualquer problema, eu vou lá e te causo o mesmo problema. E aí não existiria paz nunca. Então ele vem e acaba com essa banalização dessa regra legal que existe na lei de Deus. Uma coisa que é importante aqui é que Yeshua ele não estava deslegitimando a responsabilidade legal de alguém pagar pelos seus atos, né? De maneira nenhuma. Para aqueles que pegam isso aqui e tentam aplicar isso aqui sem parâmetros, Marcelo, é assim. Jesus falou que acabou, não tem mais isso. Se a gente quer entender dessa maneira, então nós temos que ver da seguinte forma. Se alguém te roubou a bicicleta, entregue para ele também a sua moto. Se alguém abusou da sua esposa, entregue para ele também a sua filha. É isso que Yeshua está falando? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ele não está isentando ninguém da responsabilidade de pagar pelo seu crime. O que ele está falando é que a pena deve ser usada no momento adequado para circunstâncias adequadas. E não de maneira arbitrária e banalizar tudo e utilizar de qualquer maneira. Ele está colocando aqui os pingos nos is. Aonde tem que ser aplicado, vai ter que ser aplicado. Aonde não tem que ser aplicado, não tem que ser aplicado. Aonde você pode ser misericordioso, seja misericordioso. Aonde você pode retribuir o ódio com amor, retribua o ódio com amor. Agora, ele não está isentando ninguém da responsabilidade de pagar pelos seus crimes. Só que as pessoas leem isso aqui como se ele estivesse falando isso, né? Não, antes era olho por olho, agora se alguém te bater, dê outra face. Então, beleza. Quando o cara entrar na sua casa e te roubar o carro, você manda ele levar o resto da casa. Mano, abre a porta, eu sou cristão, eu acredito, sigo Jesus. Jesus falou que se você me roubar o carro, você tem que roubar tudo. Eu vou lá no banco, vou sacar todas as minhas reservas e vou entregar para você. Não é isso que está falando o texto, tá bom? Não é isso que está falando o texto. Versículo 43 a 48. O amor ao próximo e o ódio ao inimigo. Né? Ouviste o que foi dito. Né? Alguém te disse isso. Alguém falou isso aqui para vocês. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Novamente, é a banalização de um mandamento. É a banalização de um princípio que foi extrapolado e que estava causando mais mal do que bem. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar, aonde que está o mandamento que diz odeie o seu inimigo? Não existe esse mandamento. Infelizmente as pessoas leem isso, são influenciadas a acreditar que Jesus estava mudando a lei de Deus, mas elas não são capazes de mostrar nas Escrituras aonde que está odeie o seu inimigo. Quando eu estava preparando o estudo, eu fiz questão de procurar, que eu nunca tinha procurado. Fiz questão de procurar e na minha Bíblia me dava uma referência a uma passagem onde Balaão, aquela passagem que Balaão ele amaldiçoa a nação de Israel, e por consequência, um dos povos que estavam envolvidos ali quando o povo de Israel sai do Egito e vai para a terra prometida, o Senhor então promete que a geração daquele povo jamais
poderia pertencer à nação de Israel. Jamais seria perdoada pelos pecados que eles cometeram. Específico, um determinado povo. Na mesma parte, fala lá, ame o egípcio, porque você foi peregrino no egípcio. Ame o outro povo lá, porque o outro povo te atendeu quando você estava caminhando. Mas um povo específico, houve uma maldição que Deus colocou sobre aquele povo. O argumento que a pessoa que editou essa Bíblia aqui tentou utilizar para tentar mostrar que isso aqui é um mandamento bíblico, foi uma maldição específica a um povo por algo que esse povo fez. É um absurdo. É tentar distorcer a Bíblia para justificar suas convicções. Mas não existe tal mandamento. Na verdade, a palavra de Deus instrui diferente. A palavra de Deus, a própria lei de Deus, ela instrui o que Yeshua está confirmando aqui. O que o judaísmo fez novamente foi extrapolar e tentar aplicar isso em qualquer situação. E como resultado disso, ter uma atitude de preconceito contra outros povos. Israel, durante a sua história, o seu período até a vinda de Yeshua, ele jamais cumpriu o seu propósito de ser uma nação que abraçasse todas as nações da terra, no qual todas as nações da terra fossem enxertadas a eles e adorassem o Deus de Israel. Por quê? Porque Israel se tornou uma nação preconceituosa. Deus era o Deus deles. O templo era o templo deles. E o resto que se exploda, o resto que morra. E infelizmente o judaísmo veio e alimentou esse conceito. Eu que vivo aqui no meio dos judeus ortodoxos, eu vejo como que o termo goim, que quer dizer gentio, ele é usado de maneira pejorativa. Nos livros das crianças de judeus, os livrinhos das crianças, os malfeitores nos livros, né? Os livrinhos deles, todos eles são representados com o peotes, né? Que é o cabelinho grande aqui assim do lado. Nos livrinhos de história deles, todos os malfeitores, os bandidos, as pessoas más, são as que não têm o peote. Ou seja, é o gentio. O gentio é o criminoso. O gentio tem que ser, entendeu? Ele é o bandido, ele é o perigoso. Então, isso havia dominado Israel na época. Um espírito de discriminação, de rejeição e de ódio contra os outros povos, que não condiz com a própria lei de Deus. E Yeshua vem, então, e corrige isso. Ele fala, não é amaldiçoar, você tem que amar. Você tem que amar eles, bendizer o nome deles. Inclusive orar por aqueles que vos perseguem. Ele estava contradizendo a lei de Deus? De maneira nenhuma. Levíticos 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levíticos 19, 18. Aqui está o mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Só que antes dele falar, ame ao teu próximo como a ti mesmo, o que ele fala? Não guarde vingança contra o filho do teu povo. Se tem espírito de vingança, é porque aquela pessoa te fez algum mal. É porque aquela pessoa, apesar de ser parte do povo, ela agiu de alguma maneira que não deveria ter agido com você. Que poderia te dar motivo de ter raiva dela. Mas o próprio texto que manda amar ao próximo está mandando eu amar ele. Está mandando eu amar a pessoa que me levou a talvez pensar na hipótese de me vingar dela. Você tá vendo como que é deturpado o texto? O próprio mandamento que manda amar ao próximo, ele está tratando de uma situação em que alguém te faz mal e o texto está falando, não revide, ame ele. E Yeshua está confirmando isso aqui. Está falando a mesma coisa. Mas o que os rabinos fizeram? Nada. Se a pessoa te fez mal, vai lá e paga com a mesma, olho por olho, dente por dente, vai lá e paga com a mesma moeda. Odeia o estrangeiro. Odeia o malfeitor. Versículo Êxodo 23, versículo 4 e 5. Se encontrares o boi do teu inimigo e o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirá. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga,
Deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Yeshua estava ensinando isso aqui. Yeshua estava ensinando aquilo que já estava escrito na lei. Êxodo 23, versículo 4, versículo 5. Se você vê o animal do seu inimigo, né, segundo o conceito que o povo estava escutando na época, a melhor coisa era tocar ele. Manda embora porque aquela pessoa lá tem que pagar, porque ela não presta. O que ele fala? Não, você ama ele. Você demonstra amor a ele. Como que você demonstra amor a ele? Está aqui em Êxodo. Você vai lá e leva o animal lá na casa dele. O cara te odeia, o cara só falou mal de você. O cara te deu prejuízo. O cara foi na sua empresa, comprou e não pagou. Você vê o carro dele quebrado na rua? Você passa direto? Não. Você para, cara, tá precisando de ajuda aí? Vamos dar um empurrão aí, ver se... Quer que eu vou ali no posto com você comprar uma gasolina? A gasolina acabou, vou trazer a gasolina aqui para você. Esse é o princípio para você tratar o seu inimigo na lei de Deus. Yeshua, Jesus, ele não estava contradizendo, ele estava testificando do que a lei estava falando. Por quê? Porque ele não veio destruir a lei, ele veio ensiná-la na sua plenitude. E nem uma vírgula da lei será ignorada antes que todas as coisas se cumpram. Ele estava simplesmente fazendo aquilo que ele havia falado lá no versículo 17 a 20. Simplesmente, nada mais. Levíticos 19, 34. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, você não vai fazer isso apenas para o judeu. Você não vai fazer isso apenas para os filhos de Israel. Você vai fazer isso também com o estrangeiro que estiver no meio de vocês. Você vai amar ele como você ama a ti mesmo. Você não vai guardar ódio ou vingança contra ele. Você vai amar o próximo como a ti mesmo. E no momento que o seu inimigo precisar de ajuda, esteja pronto para poder ir lá e demonstrar amor por ele e misericórdia por ele. O que está escrito na lei é o que Yeshua está ensinando aqui. Nada diferente. Mas porque as pessoas não conhecem a lei, elas leem isso aqui e falam: oh, Jesus está criando um novo padrão, uma nova realidade, é um novo Deus. O Deus do passado era um Deus de vingança, de ódio, mas agora ele é o Deus do amor. Não, ele está fazendo aquilo que o Pai já tinha estabelecido lá atrás. E aí a gente chega no evento 2. Então, essa parte aqui do sermão, Yeshua então confronta essas duas realidades. Eles te disseram isso. A lei oral, né, e a gente vai ver isso em outras situações. A gente vai ver isso em outras situações, mais para frente, nos evangelhos, onde a gente vê termos como aquilo que está escrito quanto aquilo que foi falado. Por que a gente vê essa diferença na palavra de Deus? Está escrito. Por que tantas as vezes Yeshua dá ênfase ao que está escrito? Para que ele possa fazer distinção daquilo que era falado, daquilo que era uma tradição oral. Então ele enfatiza. Eu não estou preocupado com a tradição oral, estou preocupado com aquilo que está escrito. Nós vamos viver segundo aquilo que está escrito, não segundo aquilo que está sendo falado. Porque aquilo que está sendo falado é uma deturpação do que está escrito. E nós não vamos viver segundo a deturpação estabelecida por homens. Então aqui, nessa primeira parte, a gente viu ele tratando de vários aspectos da lei, e durante todo o ministério dele ele vai estar continuamente confrontando essas realidades e colocando aí esse embate entre aquilo que está escrito, aquilo que é palavra de Deus e aquilo que é tradição oral, que é o judaísmo, que são leis baseadas em tradições e doutrinas de homens. Essa é a luta de Yeshua e essa foi a luta do apóstolo Paulo, que também é muito mal interpretado e que acaba conduzindo pessoas a entenderem algo que ele nunca fez e que ele mesmo declara em Atos capítulo 1, quando ele fala que ele nunca pregou contra a lei e nem contra a circuncisão. E as pessoas usam as palavras de Paulo para falar que ele pregou contra a lei e pregou contra a circuncisão. Sendo que ele dá testemunho disso lá em Atos 21. Eu nunca fiz isso. Mas ele é mal interpretado. O evento 2, que trata da caridade e do culto, da adoração, da busca do reino de Deus, ele abrange, então, Mateus capítulo 6, do versículo 1, a Mateus capítulo 7, versículo 12. Nessa passagem aqui, Yeshua faz uma comparação entre o padrão de justiça do judaísmo
com as suas tradições e doutrinas de homens e a justiça que vem de Deus. Ele fala a respeito de esmola, da religiosidade com o objetivo de ser visto, de ser admirado. Ele fala a questão da oração do Pai Nosso, né? Se por um lado eles faziam ali as suas repetições e tal, e continuam fazendo até hoje, seu livrinho decorado. É muito curioso que às vezes eu estou dentro do carro, né? Para quem já me acompanha há muito tempo, sabe que eu trabalho como motorista aqui na comunidade dos judeus ortodoxos, e às vezes eu estou com eles dentro do carro, e aí eles estão fazendo a oração deles, e nós estamos chegando em algum lugar que precisa parar, e eles estão lá, e aí eles viram e falam assim, motorista, tem que parar ali, tá? E aí continua falando. Ou seja, não tem espírito naquilo ali. É uma coisa morta. Você vai na casa deles fazer algum tipo de serviço, ou sei lá, fazer qualquer coisa. Aí eles vêm com um livrinho de oração na mão, né? Estão lá com um livrinho de oração, orando. Pera aí que eu vou te atender agora. Aí vai fazendo a oração. Pega aquilo ali que você tem que pegar para poder levar. Tipo assim, gente, não tem espírito. Se realmente fosse importante para ele não me atenderia. Se eu estiver orando e eu não tiver como atender alguém, a pessoa vai esperar lá. Ou então volta depois. Mas não, eles interrompem a fala deles, a oração deles, para poder falar duas palavras com você, depois eles voltam a orar, depois eles falam uma outra palavra. Não existe espírito naquilo ali. E aí aqui dentro dessas passagens, Yeshua trata disso. Olha, não fiquem com vãs repetições, que não faz sentido nenhum. Não fiquem tentando ser os maiorais, não fiquem tentando chamar a atenção dos outros na frente da sinagoga, para ser admirado pelos outros, né? Então ele trata de vários aspectos relacionados a essa questão do reino de Deus, do culto, da adoração a Deus, e ele estabelece ali os parâmetros que agradam a Deus. Aqui daria para poder fazer inúmeros estudos em cima disso aqui, mas nós não vamos focar nisso aqui, vai ficar para um futuro. Mas ele novamente, desde o início do Sermão da Montanha, ele está fazendo essa confrontação entre essas duas realidades. A realidade do sistema religioso e a realidade de Deus, do que realmente Deus espera do homem, né? E aqui dentro dessa parte, Mateus 6, 1 a 7, 12, novamente ele estabelece vários padrões ali que distinguem um do outro. E aí a gente chega no nosso evento principal do dia de hoje, que é o teste do falso profeta. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 29. Aqui a gente chega na conclusão do Sermão da Montanha. Então aquele sermão que começou lá no capítulo 5, ele termina então aqui no final do capítulo 7. E assim como Yeshua fez a introdução, trazendo ali o conceito de que eu não vim destruir a lei, na verdade eu vim ensiná-la na sua plenitude. E eu vim mostrar para vocês que a justiça de vocês tem que ser diferente da justiça dos fariseus e dos saduceus. E aí, durante todo o sermão, ele faz essa comparação entre essas duas realidades. Aqui ele chega, então, para fazer o arremate, para fazer a conclusão. Depois de tudo que eu já falei para vocês, eu quero concluir para vocês, então, e deixar uma mensagem final. E aí nós vamos ver aqui qual é essa mensagem que ele tem para trazer para eles. Então, Mateus capítulo 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Tudo que ele disse, tudo que Yeshua disse até aqui, foi justamente para tratar da diferença entre fariseus e o padrão de justiça de Deus. O padrão de justiça dos fariseus e o padrão de justiça de Deus. Entre aqueles que querem servir a Deus, se submeter à sua autoridade, e aqueles que querem servir aos homens, se submetendo às doutrinas e tradições estabelecidas por homens. Durante todo o sermão, o foco era esse. E aí, quando chega aqui nesse versículo 13 e 14 do capítulo 7, ele fala a respeito desses dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Durante todo o tempo que eu vivi dentro da igreja cristã,
foi ensinado para mim, eu acredito para todos vocês, que o caminho estreito e o caminho largo era o mundo, o caminho largo, e estreito eram aqueles que criam em Jesus. Né? O mundo, tem até um quadro famoso que muitas, às vezes, via aí nas casas, né? As discotecas, as baladas da noite, bebedeira e não sei o quê, caminhando no caminho largo, e aí o pessoal ali da igrejinha com a Bíblia debaixo do braço, caminhando no caminho estreito que ia levar para a salvação, e o outro caminho largo estava levando para um abismo. Só que não é isso que o texto está falando. O texto não está falando disso. Dentro do contexto, o texto está falando a respeito de dois grupos que igualmente se declaram seguir ao Deus verdadeiro. O mundo, ele não está nem procurando caminho. O mundo jaz no maligno. Ele já está lá dentro do buraco. Naquele quadro que tem na casa da pessoa, o mundo está lá dentro do abismo. Ele tem que sair do abismo primeiro para depois procurar uma porta para entrar. O que o texto está nos mostrando aqui são duas portas que, teoricamente, deveriam conduzir as pessoas para a presença de Deus. Uma porta é baseada na justiça de Deus. A outra porta é baseada na justiça de doutrinas e tradições de homens. Um sistema que, apesar de se declarar porta-voz do Deus verdadeiro, na verdade está querendo estabelecer um reino para si mesmo e rejeita a autoridade de Deus com relação à sua lei que determina realmente o que é a verdadeira justiça. Eles estabeleceram para si mesmos a sua justiça. O outro caminho é o caminho de submissão à autoridade de Deus como o nosso rei, como aquele que realmente tem o poder de determinar aquilo que é santo, aquilo que é profano, aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que glorifica a Deus e aquilo que profana a Deus. Então, essa imagem que Yeshua apresenta para as pessoas aqui, a respeito desses dois caminhos, não tem nada a ver com quem está no mundo. Tem a ver com pessoas que estão buscando a Deus. A questão é, qual caminho que você vai escolher? Você vai escolher o caminho da maioria? O caminho onde não tem confrontação? Onde o sistema satisfaz as suas necessidades? O caminho aonde, no momento que você quiser se livrar dos problemas do seu casamento, você não precisa fazer esforço nenhum para tentar lutar, para tentar reconciliar, para tentar restaurar. Você vai pelo caminho mais fácil? Queimou o arroz, ótima desculpa para poder mandar ela embora. Opa, passou uma mulher bonita ali na rua, é aquela lá que eu quero, manda essa mulher embora. É esse o caminho que você quer? O caminho que no primeiro carro que fecha você na rua, você vai lá e dá uma fechada nele também, ainda fala uns palavrões para ele? O caminho aonde você manipula a palavra de Deus para poder não cumprir o seu juramento, para ser infiel com aqueles que você prometeu cumprir alguma coisa? Então, o que Yeshua está mostrando aqui é essa realidade entre esses dois grupos, que teoricamente ambos estão querendo chegar no mesmo lugar. Porém, ele deixa claro que o caminho largo vai conduzir para a destruição. Em momento algum, no sermão da montanha, Yeshua fez referência ao mundo. Pessoas que não conhecem a Deus. No sentido de que o caminho largo são pessoas que não conhecem a Deus e o caminho estreito pessoas que conhecem a Deus, que amam a Deus. Ele fez distinção entre pessoas que escolhem ser fiéis a Deus e ao seu padrão de justiça, estabelecido para que o seu povo viva segundo ele, e aqueles que, através do seu sistema religioso, criaram o seu próprio padrão de justiça, que na prática é, em verdade, uma violação da própria lei de Deus. Porque, como a gente viu lá, um dos pilares da lei de Deus é não acrescentarás e não diminuirás. O que o judaísmo fez? Rebentou esses dois pilares e introduziu os pilares deles mesmos. Nós somos os pilares do relacionamento de Deus. Então nós acrescentamos, nós diminuímos e nós modificamos. Por quê? Porque nós temos autoridade para fazer. Então o confronto de Yeshua aqui é essas duas realidades. Yeshua, portanto, alerta o povo de que é mais fácil seguir a maioria. Você não será criticado, não será discriminado, não será perseguido e ainda por cima pode chegar a ser admirado e conquistar um status dentro do sistema religioso ao ponto de ser considerado um grande rabino, um grande pastor, um grande padre, um grande bispo.
admirado e bajulado por todos. Durante toda a mensagem aqui ele trata desses pontos. Esse sistema vai te conduzir a isso. Mas isso aqui vai te levar à destruição. Agora, você quer buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas? Se você quer buscar o reino dos céus, então você tem que estar em compromisso com o Pai, não com o sistema. E, infelizmente, o sistema rejeitou o Pai. O sistema se afastou do Pai. O caminho, aquele que escolher andar com as minorias, ele vai pelo caminho estreito. Caminho difícil, que requer sacrifício, requer abnegação, requer mudança de atitude, mudança de mente, de comportamento, de cultura. Você tem que se adaptar a uma nova cultura, porque você deixa de ser parte do povo em que você cresceu, você passa a ser parte do povo de Deus. Você não é mais simplesmente um brasileiro. Você se torna um israelita. Você se torna um israelita. Então você tem que transformar a mente. Você tem que passar por um processo de reformação das coisas que você gosta. Sua dieta alimentar. Você tem que abandonar coisas. Você tem que sua vida inteira aprendendo que aquilo é delicioso. Você vai rejeitar. Você vai ter que abandonar certo onde a família se encontrava e todo mundo ali festejava e se alegrava. Você não vai lá. E quando eles estiverem festejando, eles vão estar falando de você. Cara, o maluco do Marcelo nem vem mais. Está todo mundo aqui se alegrando nessa festividade de origem pagã, mas não é isso que significa para nós. Mas ele fica lá, não participa de mais nada. Virou louco, a cabeça está doida. Né? Infelizmente, você vai ter que se submeter a isso tudo. E a palavra de Deus fala que você vai ser perseguido, você vai ser odiado, você vai ser discriminado e, infelizmente, os inimigos estarão dentro da sua própria casa. Às vezes você vai ter que lidar com isso dentro do seu próprio lar, entre marido e mulher, entre pais e filhos. E você vai ter que escolher entre o caminho largo, o caminho que aceita tudo, que aceita todos, que acomoda a todos. Não se preocupe. Deus é amor. Jesus ele veio para amor. Não, tudo bem. Desvio sexual ali nas atitudes, no comportamento. Jesus é amor, ele não está preocupado com isso. Vamos aceitar tudo, vamos todo mundo junto. Aí você vai nesse caminho largo, abrangente, que aceita todas as correntes de visões e de opiniões, né? Vamos respeitar a opinião de todo mundo, não vamos ser tão radical assim. O que Yeshua está mostrando aqui é essa diferença. A quem você vai seguir? É disso que o texto fala. É disso que esse texto fala. E aí ele continua. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se-á e lança-se-á no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Se por um lado, lá no início do sermão, Yeshua nos disse que nós devemos viver como os profetas, né? Na hora que ele começa o sermão, que ele fala das bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, os que têm sede de justiça, bem-aventurados que serão perseguidos por amor à verdade, porque os profetas sofreram tudo isso aí. Então ele usa a figura dos profetas que foram fiéis a Deus como parâmetro para aqueles que querem fazer parte do reino, se espelharem, né, e buscar ser como eles, e viver como eles, apesar do final trágico que eles tiveram. Mas você tem que estar disposto a ir, porque isso vai te levar ao reino. Ele aqui, na conclusão, ele faz a comparação, então, o seguinte: mas cuidado com os falsos profetas. Ele te recomenda seguir os profetas, mas ele te alerta: cuidado com os falsos profetas.
Esses falsos profetas podem te guiar à perdição. Eles se apresentam como porta-vozes legítimos de Deus, mas os frutos deles dizem algo contrário. Talvez a boca deles produza algo coerente com o que Deus disse, mas o fruto diário deles é contrário ao que a palavra de Deus determina. E o Senhor deixa muito claro aqui, cuidado com eles. Vocês têm que ser como os profetas, não sejam como os hipócritas, fariseus, escribas, não sejam como esse sistema religioso que rejeita a lei de Deus, e cuidado com aqueles que vão dar a impressão de estar te conduzindo à verdade, mas vão estar te conduzindo pelo caminho largo e à perdição. A diferença entre o verdadeiro profeta e o falso profeta está nas obras que eles produzem, e essas obras dizem respeito à conformidade dessa pessoa com a lei que Deus estabeleceu para governar o seu reino. Em Deuteronômio 13, o Senhor estabeleceu para o seu povo um teste, um parâmetro para o qual ele pode distinguir entre o verdadeiro e o falso. Porque muitas vezes eles vão parecer exatamente iguais. Mas ele nos dá em Deuteronômio 13, do versículo 1 ao versículo 5, um parâmetro, um teste que nós devemos aplicar para distinguirmos entre aquele que está dizendo a verdade e é realmente um instrumento de Deus usado para nos conduzir à presença do Pai, e aquele que, apesar de dizer a verdade em alguns aspectos, está sendo um instrumento, às vezes usado pelo próprio Pai, para nos testar, e se nós não passarmos no teste, nós vamos ser conduzidos à perdição. Então eu vou ler com vocês Deuteronômio 13, versículo 1 a 5. Quando o profeta ou sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, então quando o profeta fizer alguma coisa e realmente acontecer, e depois disso ele falar, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então aqui em Deuteronômio 13, Jeová estabelece o teste do falso profeta. Por que ele fez isso? Porque lá no capítulo 18, ele prometeu que um dia ele levantaria um profeta à semelhança de Moisés e ele cobraria de cada um a resposta que a pessoa der com relação às palavras que esse profeta vier ensinar. Então ele fala lá em Deuteronômio capítulo 8 que o povo deveria ouvir e obedecer a palavra desse profeta que um dia ele vier a levantar. E esse profeta é Jesus. Pedro fala disso lá em Atos capítulo 3. A promessa do profeta em Deuteronômio capítulo 18, ele é a pessoa de Jesus. Então, no capítulo 13, antes dele prometer a vinda desse profeta, ele já entrega para o povo dele um instrumento para eles conseguirem distinguir um verdadeiro profeta de um falso profeta. E aí, no capítulo 18, eu vou te mandar um profeta um dia. Então, quando Yeshua entra em cena, qual que era o papel do povo que tinha conhecimento da palavra de Deus? Eu vou olhar para as palavras desse cara e eu vou ver se ele se adequa às características de um profeta verdadeiro ou de um falso profeta. Então, para o povo não ser enganado, o Senhor estabeleceu esse parâmetro. Aqui, em Deuteronômio 13, Jeová então diz que o falso profeta ele pode fazer sinais e maravilhas tanto quanto um profeta verdadeiro. Porém,
após ele manifestar esses sinais e maravilhas, o resultado que ele vai trazer para o povo é que ele vai tentar desviar o povo dos caminhos que o Senhor determinou para que o povo andasse nele. Essa é a grande diferença entre o verdadeiro profeta e o falso profeta. A única maneira de você identificar é vendo o fruto, o resultado daquele profeta. Quando a gente lê Deuteronômio, vou ler agora de maneira separada, isso fica muito claro para a gente. A característica desse falso profeta é que o fruto daquilo que ele fez é tentar afastar o povo dos mandamentos, da lei, da aliança que Deus estabeleceu com Israel. Quer ver? Vamos ler de novo. Deuteronômio 13, versículo 1 a 5. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos. Então o sinal acontece, confirmando que ele é um profeta, ele profetizou e aconteceu, ele fez sinais e maravilhas, porém após isso, ele instrui o povo à desobediência. Porque o primeiro mandamento de Deus é, não terás outros deuses diante de ti. Esse é o primeiro mandamento lá do testemunho, que foi quando Deus entrega ali os 10 mandamentos, e todo o povo escuta e ele estabelece a aliança. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de ti. Então o primeiro teste do falso profeta aqui é o seguinte, quando ele fizer, fica atento a quem ele vai te levar a servir. Se ele tentar te levar a servir outro Deus e desobedecer a Deus, ele é um falso profeta. O texto continua. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o teu coração, com toda a vossa alma. Então o próprio Deus ele pode permitir que esse falso profeta se manifeste para poder provar a fidelidade do povo a ele. O texto continua. Após ao Senhor vosso Deus andareis, a ele temereis e aos seus mandamentos guardareis. A sua voz ouvireis, a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal de diante de ti. Qual que era a vontade de Deus para o povo dele? Que eles andassem em fidelidade à aliança que ele estabeleceu com eles, lá no Monte Sinai. Então o teste do falso profeta, ele consiste em analisar o fruto daquela pessoa, se ela vai te conduzir à obediência a Deus ou à rebelião contra a aliança que Deus estabeleceu com Israel. Então aquele povo que estava ali diante de Yeshua, israelitas, que conheciam a lei de Deus, que conheciam a lei e os profetas, eles tinham isso em mente. Eu sei como identificar um verdadeiro profeta de um falso profeta. E o Senhor, então, após instruí-los a terem os profetas como uma referência de como viver uma vida que agrada a Deus, ele então os alerta. Mas fiquem atentos aos falsos profetas. E aí ele continua. Logo depois dele falar a respeito de ficar atento com os falsos profetas, eles então, dentro da realidade deles, e eu falei isso no início do estudo passado, a gente tem que se colocar no lugar deles, do povo que estava ali escutando. Dentro do conhecimento que eles tinham na época, que era a lei e os profetas, o parâmetro que eles tinham para determinar se um profeta era verdadeiro ou errado era Deuteronômio 13. Então, tendo Deuteronômio 13 em mente, eles continuam escutando as palavras de Yeshua, e Yeshua fala o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As últimas palavras aqui de Yeshua nesse texto é vós que praticais a iniquidade. Aqueles que estiverem inseridos dentro dessa realidade, e o próprio Yeshua está dizendo aqui, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Isso aqui tudo está relacionado, a gente tem que ter isso muito claro em mente.
capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7 é uma mensagem só. Está tratando da mesma coisa. Está tratando de um sistema religioso criado por homens que ignorou a lei de Deus e criou seu próprio sistema de regras, seu próprio sistema de justiça, e aqueles que vivem em fidelidade à aliança de Deus estão comprometidos em andar nos parâmetros da justiça estabelecido por Deus na sua lei. Essa é a mensagem do Sermão da Montanha. E aí quando ele chega aqui no final, então ele fala a respeito dos falsos profetas, e ele já, quando ele fala com eles, acautelai-vos dos falsos profetas, ele já entra com esse aqui, olha, porque vai chegar um dia de que vai ter gente que vai aparecer para mim e vai falar comigo. Não, mas em teu nome nós fizemos isso. Eu fui enviado por Deus. Foi Deus que me mandou. Eu fiz a maravilha. O sinal se manifestou. A profecia se cumpriu. E aí ele vai virar para a pessoa e vai falar, olha, eu não te conheço. Aparta-te de mim, você que pratica a iniquidade. Vamos tentar entender o que quer dizer, então, vós que praticais a iniquidade. Quando a gente lê de maneira superficial a tradução, às vezes a impressão que nos dá é que praticar a iniquidade é fazer alguma coisa errada. Né? E fazer alguma coisa errada para a gente que vivia dentro da igreja, ou que ainda vive dentro de uma igreja, é a gente fazer alguma coisa que a nossa igreja determinou que é errado. Se a nossa igreja falou que é certo, está certo. Se a nossa igreja falou que está errado, está errado. Esse é o parâmetro de santidade que nós estabelecemos diante de Deus. Esse é o parâmetro de justiça que nós crescemos nela. É a justiça da minha denominação. A minha denominação batista, por exemplo, que eu cresci nela, beber era um pecado inaceitável. Você era excluído do hall de membros se descobrissem que você bebia bebida alcoólica. Você não podia frequentar uma discoteca, você não poderia jogar sinuca, né? Já me meti em problemas na igreja por estar perto de uma mesa de sinuca, ou por estar sentado numa mesa com alguém em um bar e a pessoa estava bebendo uma cerveja. Esse é o padrão de justiça do sistema. Assim como os fariseus tinham o padrão de justiça deles. Só que Jesus ele deixou bem claro. O padrão de justiça que vocês têm que viver é o padrão de justiça de Deus e não dos homens. Se o seu padrão de justiça não for superior ao padrão de justiça dos homens, de maneira alguma vocês vão entrar no reino do céu. E isso serve tanto para o fariseu, quanto para o batista, quanto para o presbiteriano, quanto para o católico, quanto para o assembleano. Todas essas pessoas, essas denominações, esse sistema religioso criados por homens, eles têm o seu parâmetro de justiça. Mas não é esse parâmetro de justiça que Jesus está preocupado com ele. Ele está preocupado com o parâmetro de justiça do Pai. Então, quando a gente olha aqui, vós que praticais a iniquidade, a gente tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque aqueles que forem encaixados dentro desse parâmetro, segundo as palavras de Jesus, não são minhas, ele vai virar e falar, eu não te conheço. Apesar de você ter andado, talvez, a sua vida inteira se declarando porta-voz de Deus. Se declarando ser um profeta de Deus. O que é um profeta? O profeta não é alguém que proclama a palavra de Deus? Portanto, nós podemos considerar como um profeta... Não, o profeta ele não é um adivinho. O profeta ele não tem o propósito único de prever o futuro. Não é isso. O ato de nós proclamarmos a palavra de Deus, nós também estamos agindo como uma função de profeta. Né? Esse é um dos aspectos que um profeta ele cumpre. Portanto, qualquer pessoa que ensina a palavra de Deus, ela está cumprindo esse papel de profeta, anunciando a palavra de Deus. Então, o Senhor pode permitir que falsos profetas se levantem, que aparentemente estão anunciando algo que tem um aspecto de santidade, mas que esse aspecto de santidade, na verdade, vai conduzir pessoas à porta larga. Que lembra que a porta larga e a porta estreita estão falando de pessoas religiosas, pessoas que estão buscando a Deus. A questão é que umas vão seguir o caminho errado. Não está falando do mundo. O mundo já está do lado, não está nem porta para o mundo. O mundo já está perdido. É para aqueles que estão buscando a Deus. A primeira palavra que é usada aí, vós que praticais, ela é a palavra grega ergozomai. A palavra grega ergozomai, ela significa o seguinte. O uso dela é trabalho, comércio, desempenho, pratico, faço ou adquiro através do trabalho. Então, Yeshua está se referindo ali a esse vós que praticais como pessoas que, através do ato do seu trabalho,
eles adquirem alguma coisa. Eles conseguem atingir um determinado objetivo. Isso é o que a palavra ergozomai significa. Está relacionado ao resultado de um trabalho. Resultado de um trabalho, ele nos leva a imaginar, então, que está se referindo a pessoas que exercem uma função específica como trabalho. Um líder religioso, um profeta, um rabino, um pastor, um padre. É um líder. É alguém que tem uma função de trabalhar em prol de atingir um objetivo. Então, para essas pessoas, é que Yeshua está falando essas palavras aqui. Porque essas pessoas vão virar para Yeshua e falar, mas em teu nome nós cumprimos o nosso trabalho. Nós profetizamos, nós fizemos sinais e maravilhas, nós expulsamos demônios em teu nome, e ele vai falar, não vos conheço. A segunda palavra, que está traduzida como iniquidade, ela é a palavra anomia. A definição da palavra anomia é ilegalidade. O uso dela é ilegalidade, iniquidade, desobediência e pecado. Anomia, ela é a junção ali do a, que significa não, e do nomos, que significa lei. Então ela literalmente significa sem lei. Ela, no seu sentido geral, ela representa a ilegalidade. O que é ilegalidade? Ilegalidade é alguém que está fora da lei. E ela tem o aspecto, dentro do conceito bíblico, de o impacto final da violação da lei de Deus. Violação da lei de Deus. Então, tendo isso em mente, vamos reler o texto, substituindo as palavras que estão no texto pelo significado literal delas. Então Jesus fala o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que, como resultado do seu trabalho, produzem a rejeição da lei. Essa seria lógico, uma tradução livre, uma tradução espontânea, mas onde eu estou tentando trazer todo o significado das duas palavras que eu expliquei para vocês aqui. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que, como resultado do seu trabalho, produzem a rejeição da lei de Deus. Ou seja, após alertar o povo a estar atento aos frutos que os profetas produzirem, ele então parafraseou o teste do falso profeta descrito lá em Deuteronômio capítulo 13. Ele disse a mesma coisa que está dita no capítulo 13 de Deuteronômio, porém usando outras palavras. O povo deveria ficar atento se o resultado daqueles que se dizem porta-vozes de Deus conduziria o povo à obediência à sua lei ou à rebelião e rejeição da mesma. Então o que Yeshua está falando aqui não é nenhuma novidade. Ele está novamente apresentando a palavra de Deus de uma maneira ampla, de uma maneira plena, de uma maneira completa e alertando o povo. Cuidado com aqueles que, se dizendo porta-vozes de Deus, se dizendo trabalharem para trazer o reino de Deus para a terra, os conduzirem a rejeitar a lei de Deus. Porque se eles fizerem isso, eles são falsos profetas. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 13, e eu estou reiterando aqui diante de vocês no Sermão da Montanha. É isso que ele está falando. Segundo as palavras de Jesus, não são as minhas palavras, nem a minha interpretação, são as palavras dele. Esse é o teste que nós devemos usar para identificar se uma pessoa é verdadeiramente um profeta de Deus ou não. O problema aqui é que quando nós aplicamos este princípio estabelecido pelo próprio Jesus para julgarmos se o próprio Jesus que o cristianismo nos apresenta, ele é verdadeiramente um profeta de Deus, ele não passa nesse teste. Quando nós utilizamos a palavra de Deuteronômio capítulo 13
e a palavra de Jesus registradas aqui no livro de Mateus, capítulo 7, e nós aplicamos à figura do Jesus cristão, do Jesus que nós herdamos do cristianismo, e nós vamos aplicar o teste nele para ver se ele é um profeta legítimo ou não, ele não passa no teste de um verdadeiro profeta. Não tem como fugir disso. O Jesus que o cristianismo apresenta para o mundo, ele fez sinais e maravilhas, ele nasceu de uma virgem, ele fez muitos milagres, ele morreu e ressuscitou. E segundo o cristianismo, o resultado de todo esse trabalho é que ele nos libertou da responsabilidade de andar em obediência às leis de Deus. O caminho que Deus estabeleceu para que o seu povo andasse nele. Volta lá no Deuteronômio 13 e lê. Então Jesus vem, manifesta todos os sinais e maravilhas, morre e ressuscita, e o resultado final do trabalho dele é: vocês não precisam se preocupar com a lei de Deus mais. Vai comer porco. Vai ter relação com a sua esposa no período da separação dela. Vai celebrar festas pagãs como se fossem festas de adoração ao Deus verdadeiro. Não façam distinção mais entre o santo e o profano. Ignorem os meus sábados. Rejeitem os meus sábados como se ele não tivesse valor nenhum. Na verdade, substituam-o pelo dia de adoração ao Deus Sol. Esqueçam completamente a lei de Deus. Deus me mandou para poder cumprir esse propósito na terra. Se Jesus veio cumprir esse propósito, ele não passa no teste do falso profeta. E o resultado para aqueles que não passam no teste do falso profeta é: esse profeta deve morrer porque ele pregou rebelião no povo de Deus, te desviando dos caminhos que Deus determinou para que vocês andassem nele. Então tem alguma coisa errada. Ou Jesus é um falso profeta e deveria ter sido justamente rejeitado e morto pelo povo de Israel em obediência ao que a lei de Deus determinou. Ou a versão cristã de Jesus, construída por uma teologia baseada em conceitos e na filosofia grego-romana, não representa verdadeiramente o Jesus bíblico, pois ele nem mesmo se harmoniza com as palavras que ele diz durante o seu ministério. Então aquilo que ele ensinou as pessoas a fazerem e a utilizarem como um padrão de julgamento para identificar um falso profeta, ele não consegue passar nele. Então, ou a versão que foi nos passada, ela está errada, ou Jesus é um falso profeta. Não tem como as duas coisas serem verdadeiras. Não tem como o mesmo Jesus que defende o teste do falso profeta de Deuteronômio 13, ele ter sido exatamente o cumprimento perfeito, exato, da característica de um falso profeta. Faz sinais e maravilhas, e depois disso, leva o povo a se desviar das leis de Deus. Diversas vezes eu ouvi, quando eu estava na igreja cristã, que a pessoa, o discípulo de Jesus, ele não tem que obedecer à lei de Deus, porque Jesus nunca pregou a lei. E aí eu pergunto para vocês agora que a gente chega aqui ao final do Sermão da Montanha. Precisa ser mais claro do que isso, de que ele estava pregando a lei de Deus? Quando você compreende o contexto, e você compreende a lei e os profetas, e você aplica a análise do texto segundo aquilo que foi pré-estabelecido por Deus, fica claro de que Deus estava fazendo aqui. Era justamente pregando a lei de Deus para o povo. Era cumprindo aquilo que ele falou lá no versículo 17 e 18. Não pensem que eu vim destruir. Eu vim pregá-la de maneira plena. Mas até hoje, influenciado por um sistema religioso pagão, romano, grego-romano, pagão, nós somos convencidos de que aquelas palavras de Jesus no versículo 17 e 18 não têm valor nenhum. Ele veio destruir a lei e nós não temos mais responsabilidade nenhuma com ela. Para terminar, eu quero reler com vocês. Não, antes de reler.
Para terminar aqui o capítulo 7 antes. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem pratica é aquele que ouve e obedece. Lá em Deuteronômio capítulo 18. Aquele que ouvir e obedecer as palavras que eles ouvirem deste profeta, né, que esses são aqueles que vão estar cumprindo o que Deus espera. Aqueles que não ouvirem e não obedecerem, Deus vai requerer deles conforme a atitude que eles tiveram. E aqui Yeshua deixa isso claro. Aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam, esse é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Estes são aqueles que insistem em ignorar aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha. Aquilo que ele disse no capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto o ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Por quê? Porque ele não estava ali ensinando religião, ele estava ensinando a palavra de Pai. E não interessa se a palavra... Ele não estava tentando ser cordial com ninguém. Ele estava tentando ser cordial com o Pai. Ele estava tentando viver em obediência ao Pai. Cumprir o propósito pelo qual o Pai enviou ele. E mesmo que aquela palavra ela confrontava o sistema religioso das pessoas, ele não estava tentando fazer amigos. Ele estava tentando fazer com que as pessoas se tornassem fiéis àquilo que Deus estabeleceu como verdade. Portanto, o Sermão da Montanha se divide na apresentação de duas realidades. Yeshua enfatiza que aqueles que verdadeiramente estão comprometidos com Deus e com o padrão de justiça do seu reino devem procurar viver como os profetas, que foram fiéis a Jeová em meio a uma sociedade completamente entregue ao pecado e à profanação da aliança de Deus. Por outro lado, ele expõe a hipocrisia de um sistema religioso baseado em doutrinas e tradições de homens que, na verdade, violam a lei de Deus e instruem o povo na rebelião contra aquilo que Deus estabeleceu como sendo santo. Pessoas que, apesar de se declararem porta-vozes de Deus, na prática, conduzem o povo à perdição. Como eu disse lá em Mateus 23, existe um paralelo da mensagem de Mateus 23 com o que está dito aqui em Mateus capítulo 7. E em Mateus 23 tem uma parte lá que ele fala o seguinte, 23, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Essa palavra que Yeshua usou para apontar o pecado do sistema religioso daquela época se aplica hoje a pastores, a padres, a bispos, a todos aqueles que se dizem porta-vozes de Deus, mas estão pregando uma mensagem que, na verdade, conduzem as pessoas a uma vida de rebelião contra a aliança de Deus, a uma vida de rejeição da lei de Deus. Essas pessoas, o que elas vão escutar é: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticais a iniquidade. E, infelizmente, elas vão caminhar em direção à perdição e vão conduzir muitos com elas por essa porta larga, por esse caminho largo. Infelizmente, essa é a realidade. Portanto, isso aqui não é uma mensagem para o que aconteceu com o povo de Israel há 2000 anos atrás. Isso é uma mensagem para o que está acontecendo hoje. O erro está se repetindo hoje, dentro das igrejas cristãs. Porque o Jesus que está sendo proclamado, a mensagem de Jesus que está sendo proclamado, é uma mensagem de Jesus que apresenta a figura de um falso profeta. E ele não é um falso profeta. Ele é o verdadeiro profeta. Por quê? Porque ele veio instruir o povo em toda a lei. Em obediência a toda a lei. É isso que ele veio fazer. Para terminar, eu vou ler o texto, então. O texto-chave que abriu o Sermão da Montanha lá no capítulo 5. E o texto que fechou o Sermão da Montanha aqui no capítulo 7. Utilizando a interpretação literal ali de algumas palavras gregas, para que cada um possa analisar aquilo que realmente Yeshua estava transmitindo, aquilo que Jesus estava transmitindo ao povo ali no Sermão da Montanha, e que cada um
possa refletir, possa analisar com temor diante do Senhor, pedindo ao Senhor discernimento para ver se é isso que ele está aplicando na vida dele ou não. Para que a gente possa compreender qual é o padrão de justiça que nós estamos seguindo. Padrão de justiça de Deus na sua palavra e na sua lei, ou padrão de justiça da religião estabelecida por homens, da denominação que nós fazemos parte dela. Mateus 5, de 17 a 20. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-la, mas eu vim torná-la plena. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, antes que tudo se torne realidade. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que como resultado do seu trabalho produzem a rejeição à lei de Deus. Então eu encerro o nosso estudo de hoje e fico aberto aqui para perguntas, comentários. E aí a gente encerra. A Fátima comentou aqui. Como eu amo a palavra de Deus, ela é simples e verdadeira. Não existe necessidade de tantas interpretações sem nexo. É exatamente isso, Fátima. Basta a gente acreditar no que está escrito. O problema é que a gente foi induzido a não crer no que está escrito. A gente foi influenciado a ver o texto e a não acreditar no que está escrito no texto. Por quê? Porque nós temos que ter o comentário do lado para a gente ler. Igual aconteceu com o judaísmo. Aí hoje o comentário às vezes é o do Moody, o comentário é do Spurgeon, o comentário é do João Calvino, o comentário é do John Piper, é de alguma estrela, né, alguma estrela famosa do meio religioso. Eles é que são importantes. As pessoas hoje estão em busca de ter conhecimento filosófico, para poder interpretar a palavra de Deus. Sendo que Jesus falou que a gente tem que interpretar a palavra de Deus como crianças. E como que uma criança faz? A criança acredita no que ela lê. Ela lê e acredita. Eu estou aplicando aqui, eu tive refletindo aí, durante essa semana, quando eu estava preparando esse estudo, e eu olho para trás na minha vida, e eu vejo o caminho que eu trilhei entre escolhas certas e escolhas erradas, entre atitudes corretas e atitudes erradas que eu cometi na vida. Mas eu vejo Deus me conduzindo por um caminho, eu estava vendo isso quando eu estava preparando esse estudo. Como que ele me trouxe a um ponto onde hoje eu consigo... Eu não preciso de nada sobrenatural para poder entender isso aqui. Basta aplicar princípios básicos de interpretação de texto. Basta ler o texto. Para quem o texto está falando? Quem ele está falando? Como é que ele está falando? Por que é que ele está falando? Coisas básicas. Mas às vezes a gente precisa dar uma volta tão grande na vida da gente para a gente chegar num lugar que uma criança chega rapidinho. Mas que nós somos adultos, nós queremos elaborar, nós queremos não sei o quê. Porque nós somos influenciados a achar que para entender a palavra de Deus tem que ser assim, tem que ser cheio de filosofia, de não sei o quê, e outra. Ctrl-C, Ctrl-V. Você tira um pedacinho daqui, junta com um pedacinho de lá, junta com um pedacinho de cá, para construir uma mensagem. O que eu estou fazendo é colocando o texto aonde o texto está. Eu não estou tentando tirar o texto do contexto. Eu estou simplesmente lendo
E falando, cara, como que eu não vi isso aqui antes? Sabe por que eu nunca vi isso aqui antes? Porque aqui, ó, capítulos, subtítulos. Esses subtítulos, eles nos levam, subtítulos. Eles nos induzem a achar que a mensagem mudou. Ah, ele falou isso aqui, aí agora acabou. Aí agora ele passou para cá, agora acabou. Agora ele passou para cá, agora acabou. E a gente não liga que, na verdade, é uma mensagem só. A mensagem do Pai Nosso, ela está aqui dentro desse sermão grande aqui. A mensagem do buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ela está dentro desse sermão grande aqui. Então, qual que é a moral do sermão? Cara, não siga a religião dos fariseus e dos escribas. Eles deturparam a lei de Deus, mudaram tudo, fizeram, entendeu? Jogaram fora aquilo que não convinha, trouxeram coisa que não era para trazer. É hipocrisia pura. Sigam ao Pai. A palavra de Deus é que é verdadeira. E eu fui enviado para instruir vocês a como entender ela de uma maneira ainda mais plena, ainda mais completa. É isso que eu vim fazer. Quando a gente aplica isso no dia de hoje, no nosso dia de hoje, é exatamente o mesmo problema. Se Jesus viesse hoje na Terra, ele ia estar falando para a igreja cristã o que ele falou para o judaísmo há 2000 anos atrás. E a igreja cristã hoje fica revoltada, não sei o quê, os judaizantes e tal. E na verdade eles são os judaizantes. Porque eles estão seguindo o mesmo caminho que os judeus daquela época seguiram. O mesmo caminho, cometendo o mesmo erro, repetindo o mesmo problema. E quando a gente fala isso aqui, e eu falo isso aqui em amor, porque eu quero é que as pessoas abram os seus olhos, né? Meus familiares, meus amigos, pessoas que eu cresci com eles veem isso aqui como, sei lá, uma ofensa, uma agressão. Não é uma agressão, gente. Vamos acreditar no que está escrito, dentro do contexto, do que o texto diz, dentro do contexto. A gente não precisa elaborar demais. A gente não precisa elaborar demais. Basta acreditar no que está escrito. Como o Rennes escreveu aí, ó. Só não entende quem não quer. E o problema é que a maioria não quer. Essa é a verdade, né, Rennes? A maioria não quer. Por quê? Porque a porta é larga. E eu volto a dizer, a porta é larga não é para o mundo. A porta é larga é para aqueles que estão tentando encontrar a verdade. Só vai até uma porta quem está procurando a porta. O texto é muito claro. A porta larga é para os religiosos. A porta larga é para o sistema religioso que rejeita a lei de Deus, que estabeleceu a sua própria justiça, que ignora a justiça de Deus, estabeleceu a sua própria justiça. Né? Para a Igreja Batista onde eu cresci nela, a grande ofensa era beber uma cerveja. O grande pecado era eu não ir na igreja no domingo. Mas no sábado eu podia ir trabalhar. Eu podia comer porco, cachorro quente, depois do culto, no negócio que tinha lá depois do culto, para vender, para juntar dinheiro para a obra da igreja, para construir o templo. Feijoada para construir o templo, feijoada para comprar o banco da igreja. Cachorro quente para mandar para o missionário para pregar Jesus, que é um Jesus que não condiz com a palavra de Deus lá na África. São aqueles que não entram e nem querem deixar os outros entrar. Que estão oferecendo a eles uma porta, mas que não é a porta estreita. E eu não falo isso em ofensa. Gente, lê o texto. Lê o texto e quem discorda de mim, lê o texto e mostra para mim aonde que eu estou errado. Se eu me convencer de maneira... Não basta, você está errado porque eu quero que você esteja errado. Se você me convencer através da interpretação bíblica, interpretação de texto, né, normal, natural, de que o que eu estou falando aqui é besteira, eu estou disposto a mudar. Mas o problema é que não é. É óbvio, gente. Qualquer criança lê isso aqui, realmente, é isso aqui que está falando. Mas as pessoas não querem. Gente, acho que não tem mais comentários. O Tapes escreveu aí, ótimo estudo. A Valéria escreveu, perfeito estudo de hoje. Infelizmente, né?
O estudo fica longo. Ai, o estudo fica longo. Eu fico tentando fazer um estudo de 1 hora, mas não dá, não consigo. E aí, as pessoas não têm paciência para ver. Eu quero até ver se eu consigo pegar partes do estudo e construir pedaços menores para que eu possa postar estudos de meia hora, 40 minutos, né? Partes do estudo, fazer algumas frações do estudo para que pessoas que estão preguiçosas ainda para estudar a palavra de Deus, elas possam ver e de repente se interessar para vir ver toda a série. Porque vocês que estão me acompanhando aqui já desde o início da série, vocês veem que as coisas vão se encaixando com perfeição, tudo vai se encaixando, tudo vai caminhando com perfeição e fica claro, fica uma coisa clara, sem necessidade de fantasiar, de nada. É simplesmente o texto. Então, o problema é a falta de tempo, mas Jeová vai nos dar a possibilidade aí de produzir alguma coisa menor para os preguiçosos. Mas, gente, agradeço aí vocês que ficaram comigo até agora. A Valéria escreveu aí, o tempo passa e nem percebemos. Pois é, Valéria, eu também, eu vejo aqui, passa 2 horas já, tem 2 horas. Mas é isso aí. Agradeço aí pela presença de vocês, que Jeová abençoe vocês. Pessoal que faz parte do grupo do Telegram, daqui a alguns minutos aí eu vou abrir a sala para a gente poder confraternizar, bater um papo. E no mais, que Jeová abençoe vocês, tenham uma semana abençoada, que Yeshua guarde cada um de vocês aí, dê discernimento, e que de alguma maneira a gente possa compartilhar esse material aí para as outras pessoas, compartilhar nas redes sociais, para que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Tá bom? Reverendo Cândido, bom ter você aqui com a gente. Jeová abençoe vocês. Gente, fique na paz então. Se Jeová assim nos permitir, a gente se vê no próximo sábado.